Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier, dando continuidade às produções natalinas utilizando o meu e-book de Natal. Eu trouxe para vocês hoje uma videoaula do nosso queridíssimo Snowman. Espero que vocês gostem e se você ainda não adquiriu o seu e-book digital, eu vou deixar o link para vocês aqui do vídeo explicando direitinho como que é esse projeto e esse produto. E também na descrição eu vou deixar o link para aquisição, para acessar a página de vendas. Só para matar um pouquinho da curiosidade de vocês, essa é a peça da nossa videoaula de hoje. Se você já está gostando dessas aulas de Natal, destes projetos, deixe sua curtida, um comentário e se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Bora lá então conferir a videoaula? E vamos para mais uma aulinha utilizando o e-book de Natal do Pan Atelier. Hoje nós vamos pintar o Snowman, tá bom? Então eu já trouxe aqui um pouquinho adiantado, eu fiz um recorte, ó, da pecinha, ó, o narizinho aqui eu coloquei separado, e aí vocês podem colar o narizinho do jeito depois que vocês quiserem, tá? Então, eu segui a receitinha aqui com relação às cores, e como vocês sabem e está mencionado lá no meu e-book, eu utilizei tintas PVA ou acrílica, da marca Acrylex. Só o laranja que eu utilizo, o da marca Decorfix, porque eu não encontrei um laranja mais country assim da Acrylex, tá? Hoje nós vamos então começar aqui o nosso Snowman pelo cachecol, tá? Aqui no cachecol eu já apliquei uma demão de chanfrado com a cor cinza lunar na parte inferior da cabecinha do Snowman e nas sombras do cachecol, tá? E agora a gente vai começar a fazer o xadrez com um pincel chato, longo. Esse aqui é a numeração 6. A cor branca. E aí a gente vai precisar de água, né? E um godezinho. Já coloquei a tinta branca aqui no godezinho. Eu venho aqui com o pincel, deixo ele hidratando aqui na água. E para fazer o xadrez a gente precisa diluir um pouco dessa tinta. Eu venho com um pouquinho aqui no outro espaço do godê. Vou dar uma diluída. Mais um pouquinho. Vou dar uma testadinha antes aqui no meu azulejo, pra ver se ela tá com uma transparência legal, tá? Então, eu venho aqui, eu sempre dou uma descarregada aqui, ó, e venho pra peça. Então, onde que eu vou fazer esse xadrez? Aqui, nessas duas partes do cachecol, então, eu vou fazer linhas na... Linhas não, né, gente? Faixas na vertical e na horizontal. Então, eu vou começar fazendo nessa partezinha aqui. Ó, ficou bem transparente, volto lá. Vou pular aqui um espacinho, ó, vou começar aqui. Venho com um cotonete, molho ele na água e eu vou retirar essa parte aqui que passou, tá? E aqui também eu vou fazer, e aí eu vou seguir o movimento aqui do cachecol.
Agora eu vou secar bem e vou fazer as faixas na horizontal. Agora eu vou secar, destacada maior nos quadradinhos do xadrez. Pronto, essa parte tem que estar bem sequinha para poder a gente dar um destaque maior aí. Eu venho aqui, ó, no branco, de novo bem aguadinho, e vou pintando aqui esses quadradinhos, tá? Para dar um destaque maior. Vou tirar um pouco da tinta, tem bastante aqui. Vai ficar um xadrez bem discreto, né, gente? Bem suave, tá? Vou secar. E o cachecol está ficando assim. No começo fica estranho, você fala, ih, não vai dar certo esse negócio, mas ele vai ficar bonitão. Igual ao da minha amostra, né, que está no e-book, né? Não vai ficar igual, né, gente? Porque nenhuma peça fica igual a outra, mas vai ficar bem bonito. Agora eu peguei um pincelzinho aqui da Tigre, né, referência 4400. É um pincelzinho liner, que vamos fazer umas linhas aqui nesse xadrez, esse cachecol. E eu vou começar utilizando a tinta cinza lunar, que foi a que eu fiz o sombreado, né? Uma única demão aqui. Então, vou hidratar esse meu pincelzinho aqui. A gente sempre trabalha com ele hidratado, tá? Onde eu vou fazer essas linhas? Eu vou fazer uma linha dupla dentro aqui dessa parte azul, né? Que ficou do cinza lunar. E vou fazer também na horizontal. Então, vamos lá. Ó, e agora eu vou secar para poder fazer na horizontal.
Ó como já tá ficando bem bonito. E também vou fazer utilizando a tinta branca, então eu vou pegar essa daqui, desse lado, porque aquela ali tá aguada já, né? E vou fazer uma linha também na horizontal, mas eu vou fazer dentro das faixas que eu fiz, tá? Então, com o mesmo pincel, eu vou continuar fazendo essas linhas, tá? Só que aí eu tento fazer um pouco mais forte aqui a tinta, não tão aguada. Ó. Prontinho. A parte das linhas aqui já está ok. Então, eu vou secar e a gente vai começar com a segunda e terceira demão do sombreado. Prontinho, olha, está ficando assim a peça. Agora, a gente vai começar, né, dar um movimento aí para esse cachecol. Então, eu já peguei aqui o meu pincel chanfrado. Esse aqui é de tamanho 12, ele é o da Ceramic. Deixar ele hidratando aqui um pouquinho em água. E onde a gente vai fazer a sombra? Onde já tinha a primeira demão, que é embaixo da cabeça do snowman, nessa parte aqui atrás do cachecol e também nas pontas, tá? Por que que eu gosto de fazer o xadrez com apenas uma demão de sombreado? Porque depois que a gente vai fazer a segunda demão com o cinza lunar e uma escurecida com o sépia, vai cobrir o início e o fim das faixas e da linha. Então, fica uma pintura mais integrada, eu gosto mais, tá bom, gente? Então, hidratei aqui o pincel na água, tiro o excesso, pontinha do pincel na tinta. Como eu vou trabalhar com uma peça pequena, né? Eu dou uma trabalhada aqui no azulejo. Meu pincel ainda não está muito hidratado. Se você ainda tem dúvidas sobre como sombrear peças pequenas, eu vou deixar o link de uma videoaula especial que eu gravei, bem detalhada sobre esse passo, tá? Então, aqui, vamos lá. Eu vou começar, então, sombreando essa parte aqui inferior. Ver se eu vou conseguir fazer a parte de baixo aqui. Não. Agora, para eu conseguir fazer as outras partes, eu vou secar. Olha como já dá um outro ar, né? Já começa a ficar bem mais bonito esse cachecol. Eu sequei aqui agora, gente, para poder fazer essa parte aqui. Porque como eu fiz a parte inferior, eu não ia conseguir fazer sem antes secar. Então, vou fazer aqui também.
parte, essa partezinha aqui que não ficou muito bem, e mais uma demãozinha aqui. Movimento de vai e vem. Agora, eu vou secar novamente e vamos começar a fazer a terceira demão do sombreado com a cor sépia. Prontinho, eu coloquei a cor sépia aqui no meu godê. E onde eu vou fazer a sombra com o sépia? Embaixo aqui da cabeça do snowman e nas partes de trás dessa dobra aqui, né? Como se fosse o nó do cachecol, tá? Então, com o mesmo pincel, a cor sépia, eu sempre trabalho aqui no azulejo, né? Pra não vir com excesso. Eu vou aplicar somente uma demão desse sépia. Vou começar por aqui. Aqui vocês podem fazer um sombreado bem mais largo, para dar maior profundidade aqui para a peça. E eu vou secar para poder fazer a parte inferior aqui da cabeça. Olha a diferença que já dá. Então, o cachecol, a parte de sombreado, listras e xadrez é somente isso. Depois, a gente vai voltar aqui para fazer a arte final. E como nós estamos sombreando, eu vou continuar subindo aqui pro rostinho do snowman. Depois, a gente vai pra cartola, continuando o chanfrado. Aqui no meu godê, eu fiz a misturinha que eu coloquei lá na receitinha do concreto com o mineral. E a gente vai começar a fazer uma sombra nessa parte da cabecinha do snowman, que é como se fosse a sombra da cartola no rostinho, tá? Mesmo pincel, hidratei na água, pontinha do pincel na tinta, dou uma trabalhada aqui no azulejo e venho pra peça. E eu vou aplicar 2 demãos dessa cor aqui nesse sombreado, tá? Eu usei o pincel mop, mas quem não tem, vem com um cotonetezinho secando aquela aguinha pra não ficar manchado. Vou secar e aplicar mais uma demão. E o sombreado do rostinho ficou assim. Agora, com a cor mineral, a gente vai fazer o chanfrado nessa parte superior aqui da cartola e também aqui, embaixo da faixa, como se fosse uma luz mesmo, né? Então, eu venho aqui, vocês podem utilizar também a cor branca. Eu coloquei mineral lá no passo a passo, mas se vocês não tiverem, pode ser a cor branca. E eu vou aplicar também 2 demãos desse chanfrado, né? Que vai ser uma luz. Venho com o mop, ó. Dou leve batidinhas pra tirar aquele excesso de água. Quando a gente passa assim, parece que fica bem claro e que vai ficar super aceso. Mas depois ele vai secando e vocês vão ver que não fica não, tá? Vou secar e aplicar mais uma demão. Ó, e o snowman já começa a ganhar uma forma. Vou aplicar agora a segunda demão. O legal, gente, é vocês fazerem mais de uma peça, né? Pra poder aproveitar mais o tempo de vocês. Pra quem vai fazer pra venda ou pra decorar, dar de presente. Porque a gente usa bastante secador, né?
para secar uma demão do sombreado e fazer a segunda. Então, se vocês fizerem mais de uma peça ao mesmo tempo, vai secando natural, vocês vão usar menos o secador, né? Já aproveita. Melhora o tempo de vocês, a peça também acaba ficando mais barata, porque o que acontece? O custo, né, gente, de mão de obra, ele vai se diluindo. Você imagina se eu tivesse mais uma aqui, eu já ia fazendo o mesmo sombreado na segunda, na terceira, quando eu fosse voltar na primeira, já tava sequinho, às vezes eu nem precisava usar o secador. Prontinho, então o sombreado, né, na cartola, a parte da luz está ok, eu vou secar. E o que que a gente vai fazer? Vamos também sombrear aqui, ó, a faixa com a cor sépia e vamos aplicar também 2 demãos. Ó, voltei aqui com o meu godê e a cor sépia pra gente fazer a faixa. Então, eu vou começar fazendo aqui a parte inferiorzinha da faixa bem transparente e as 2 laterais, tá? Vou começar pelas laterais. Pra esse vermelho não ficar tão vivo assim, né? Passou um pouquinho, vem com o cotonete, tirando aqui. Olha, já começa a ficar bem legal. Vou secar, fazer a parte inferior e aplicar 2 demãos. Então, essas são as etapas, né, as partes que vocês precisam fazer o chanfrado na peça, né, que é na parte do cachecol, com o xadrez, a luz na cartola e a sombra aqui na faixa e no rosto do snowman. Então, o que que eu vou fazer? Como nós temos também o narizinho para sombrear, eu vou já fazer os olhinhos aqui para deixar secando naturalmente, porque eu vou utilizar uma ferramentazinha que eu vou mostrar pra vocês. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar o narizinho mais ou menos onde que eu vou fazer a colagem. Vou imaginar aqui, ou se vocês quiserem já fazer o desenho da boquinha, pode, utilizando o desenho do e-book ou fazendo a mão livre. Então, eu vou posicionar o narizinho aqui, né? Já vou imaginar a boquinha aqui e vou fazer os 2 olhinhos utilizando, deixa eu pegar aqui, esse gancho, né? Esse gancho aqui é aquele para poder pendurar as coisas, né, gente? Em porta, parede, placa, e ele é bem grandão. Eu vim com um alicate, entortei aqui para poder utilizá-lo assim. Então, como que eu vou fazer o olho? Eu vou utilizar a tinta preta, deixa eu abrir aqui. Ó, tinta preta. Vou colocar aqui o narizinho, como que eu vou querer ele, né? Vou molhar, deixa eu dar encher um pouquinho mais de tinta aqui. Pronto, ó. Eu vou molhar, deixar ele bem em pezinho. Eu molho aqui e vou fazer isso, ó, na peça. Um olhinho, 2, tá? Vocês precisam sempre voltar na tinta para que o olho fique do mesmo tamanho. Mas, de qualquer forma, né, gente? Eu vou deixar um cotonete aqui úmido e um outro seco, porque se eu não gostar, eu tiro, né? Então, o narizinho vai ficar aqui, eu vou fazer só...
Prontinho, aí o nariz vai ficar um pouquinho mais pra cima e eu faço a boquinha. Olha que bonitão. Essa parte aqui agora eu vou deixar secando esses olhinhos e a gente vai fazer o nariz. Bom, gente, se vocês também trabalharem com azulejo, assim como eu, e tiver dúvidas aí na hora de fazer a limpezinha dele, é bem simples. Depois de usar, às vezes vai acumulando um pouquinho de tinta aqui e ali. Você vem com uma bucha, aquela esponja de cozinha, mas só pra isso, tá, gente? Não pega uma buchinha nova, passa detergente, esfrega, deixa um pouquinho o detergente agindo, depois você enxágua o azulejo. É bom fazer isso dentro de um tanque, ou se você tiver um quintal grandão, faz no quintal, tá bom? Então, agora vamos fazer aqui o narizinho. Eu vou trocar de pincel, porque essa daqui é uma peça pequena. Cadê o meu pincel pequenininho? Aqui, ó. Peguei esse aqui de 1/4, que deve equivaler a um pincel de tamanho 6, né, gente? Bem pequenininho. Vou virar meu paninho. E vou sombrear a parte inferior com a tinta cerâmica e a parte superior com a cor mineral. Aqui eu já apliquei uma demão de cada, então eu vou fazer com vocês a segunda demão. Pincel hidratado, tiro o excesso, pontinha do pincel na tinta, dou uma trabalhada e venho aqui pra peça. Movimento só para um sentido, porque aqui eu não tenho muito espaço, né, gente, para poder fazer movimento de vai e vem. Ó, eu vou secar e aplicar a parte de cima, que eu, como eu já falei, eu já fiz uma demão. Para fazer isso, gente, é bom vocês contarem com a nossa queridíssima fita crepe, né? Porque se eu for secar isso aqui sem colocar uma fita crepe, vai sair voando. Vou colocar aqui, vou secar. Cor mineral. Pra dar uma luz aqui pro narizinho. Aí, aqui no narizinho, gente, é só isso, tá? 2 demãos de sombreado na cor cerâmica embaixo e 2 na cor mineral pra fazer uma luz. E o que vocês precisam fazer pra finalizar esse narizinho? Fazer os retoques aqui das laterais, tá? Deixa eu pegar aqui o meu, ó. Aqui, ó, tá? Eu já pintei o meu de preto pra ficar um melhor acabamento, porque quando a gente faz a pintura de fundo, sempre vaza um pouquinho para as laterais do recorte, né? Então, fica legal fazer esse acabamento. Agora, eu vou dar uma geralzinha aqui e vamos começar a fazer a arte final na peça. Voltando aqui pro snowman, os olhinhos ainda não estão 100% secos, tá? Mas a gente já consegue fazer a arte final. E eu vou começar pelo cachecol. Nós vamos fazer uma pátina seca com um pincel de cerdas duras, ó, esse aqui é da Condor, número 18. E as cores cinza lunar e preto. Pra fazer aquele efeito de pelinho, né, que tem no cachecol. Então, primeiro eu vou começar com a tinta cinza lunar. Vou dar uma trabalhada aqui no azulejo, vou bater pra tinta entrar nas cerdas do pincel. Vou tirar o excesso num paninho seco. E eu vou fazendo assim, gente, ó. O pincel fica pra fora, as cerdas, e eu vou como se fosse varrendo pra dentro, ó. Com a mão bem suave, tá? E aqui, gente, não tenho certo, não tenho errado, tá? Nenhuma peça vai ficar igual a outra. Então, o jeito, né, ideal é vocês não exagerarem muito na tinta, porque se precisar voltar, vocês voltam, né? Então, vem dando umas varridinhas, ó. Faz até aqui também. Pronto, ó. Essa minha peça já tá ficando bem diferente da minha amostra. E aí, eu vou também no preto, ó.
Trabalho bem. E o preto, gente, eu vou tirar bastante o excesso, tá? Em algumas partes eu vou fazer a mesma coisa, ó. Bem suave. Eu vou fazer só bem rapidinho. Sem ficar indo e voltando muito, tá? Ficou assim, já ficou bem mais charmoso, né, gente? Terminou de usar o pincelzinho de cerdas, né? Coloca na água pra poder fazer a limpezinha, pra não ficar duro, né, gente? Não perder o pincel. E agora eu vou fazer o pontilhado aqui na faixa da cartola. Com a cor, deixa eu pegar pra vocês aqui, ó, ocre ouro. Vou pegar da tampinha mesmo e vou utilizar o mesmo pincel que nós usamos no início da aula pra poder fazer aqui as linhas, tá? Então, volto com a água de novo. Onde eu vou fazer esse pesponto? Na parte superior e inferior da faixa. Como se ela tivesse, né, gente, costurada, tá? Hidrato na água, tira só um tiquinho do excesso do cabinho. Dou uma trabalhadinha aqui no azulejo e começo a fazer. A parte de cima ficou um pouquinho transparente, porque a tinta tava bem aguada. Não tenham medo, pode voltar e fazer por cima, tá, gente? Dá pra dar uma reforçada. Pronto, ó. Uma decoraçãozinha bem simples, bem fácil de fazer e dá um outro ar pra cartola, né? Agora, eu vou posicionar o narizinho aqui e vou fazer o desenho à mão livre da boca. Quem não tiver essa ferramenta que eu mostrei pra vocês, né, o gancho, no risco também tem o desenho do olho, tá? Então, dá pra vocês passarem o risco e pintar o olhinho de preto. Olha, ficou assim. Eu vou dar uma leve apagada aqui, né? Só pra eu ter o norte pra fazer a boquinha. Vou utilizar o mesmo pincel que a gente acabou de fazer o pesponto pra fazer a boca com a cor preta. Prontinho, boquinha ok. Vou posicionar o narizinho aqui, ó. Ai, que bonitinho tá ficando, gente. Vou aproveitar que eu já tô com esse pincel e com a cor marrom, deixa eu pegar aqui, ó, cor marrom, eu vou fazer a sobrancelha e vou fazer também a mão livre, tá? Dou uma trabalhada aqui. E vou fazer uma maior. E uma menor mais perto do olhinho, tá? Então, ficou assim. Prontinho, os olhos já estão secos. E eu vou agora sombrear aqui a parte inferior com a cor branca, 2 vezes. Pra dar mais uma luz aqui nesse olhinho, não ficar tudo muito preto, né, gente? Pincelzinho de tamanho 1/4, bem pequenininho, tá? Eu vou fazer isso bem transparente.
Vou secar e aplicar mais uma demão. Prontinho, já tá tudo ok aqui com os olhinhos. Agora eu vou maquiar, fazer os brilhos antes de, né, envernizar e tudo mais. E vou também fazer uns cílios aqui nesses olhos. Então, vamos começar fazendo os cílios com o mesmo pincel que eu estava utilizando, né, gente? Eu venho aqui no preto e eu vou fazer também a mão livre, tá? Mas isso aqui é opcional, se vocês não quiserem fazer, não precisa, tá? Aí vai de gosto. Eu vou puxar uma meia-lua aqui do olhinho e uma outra. E do lado de cá e um outro, ó. Pra ficar mais gracioso. Depois disso, a gente já consegue posicionar aqui o nariz e fazer as bochechinhas utilizando o blush, ó. Minha esponjinha já tá aqui com o blush. Então, eu vou fazer uma bochechinha aqui desse lado, com movimento circular. E seguindo a mesma linha do outro lado. Bem rosadinho esse snowman. Ó, que bonitão. E com o boleador eu vou fazer o brilho nessas bochechas com a cor branca. Vou fazer um pozinho bem pequenininho aqui e um outro aqui, que ficou um pouquinho falhado. Pronto. Nos olhos, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um poá grande, um brilho grande aqui embaixo e um menorzinho em cima. Eu vou pegar um boleador maior do que esse aqui. Com um boleador um pouco maior aqui, na cor branca. Vou fazer um poá maior aqui, um brilho maior aqui embaixo, de um lado, do outro. E com um boleador menor, eu vou fazer um poazinho pequenininho aqui em cima. Um aqui e um aqui, tá? E ó como ele tá ficando lindo, gente. Então, a pintura mesmo do penduricalho é assim, é uma pintura bem simples, rápida, fácil. Vocês conseguem fazer várias peças, como eu comentei anteriormente, né? 2, 3, 4 ao mesmo tempo, vocês vão, né, economizar a questão do secador, de toda hora secar, vão aproveitar melhor o tempo de vocês, a mão de obra, tá? Antes de invernizar aqui, o que que vocês vão precisar fazer? Fazer uns retoques, né, gente, aqui nas bordinhas, se teve algum vazamento. Pintar a parte de trás também, pra dar um melhor acabamento pra peça. E invernizar. Depois de invernizar tudo, inclusive o nariz, vocês vão fazer a colagem do nariz, né, na posição que vocês quiserem, ó. Pra cima, pra baixo, pro meio, né, o jeito que vocês quiserem colar. Se vocês recortarem a laser ou na marcenaria, vocês podem fazer o narizinho avulso aí da forma que vocês quiserem. E depois de tudo sequinho, né, o fundo, tudo e o verniz também, a gente vai fazer a decoração com arame, laço em ráfia, para que a peça seja pendurada. Prontinho, ó, já finalizei aqui com o verniz, a cola tá secando do narizinho. Fiz aqui o acabamento da parte de trás. E agora a gente vai trabalhar com o arame aqui recozido. Eu já cortei a medida dele certinho, coloquei na receitinha pra vocês. Vocês vão precisar de 35 centímetros. Peguei aqui um paninho úmido com o lustramóveis pra poder fazer a limpezinha dele, tá? Então, vou colocar o snowman de lado, porque a gente vai fazer aqui a amarração com o arame. Então, eu vou unir aqui as pontas, né, com a mesma medida. Vou fazer o elo aqui pra poder pendurar a pecinha, né? Ajeitei, dei algumas torcidinhas e com uma
agulha de crochê, eu vou fazer algumas molinhas. Ó, e ficou assim. Aí, vocês peguem aqui o paninho que tá com lustramóveis, limpa, né, a mão direitinho. E agora, eu vou colocar aqui na peça, né? A minha peça tem uma furação. E aí, eu vou passar os 2 arames aqui pelo buraco, que o meu buraco ficou bem grandão aqui, tá, gente? Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá? Ficou assim. Aí, agora, eu vou fazer 2 rococós utilizando um alicate. Eu vou fazer o outro agora. Ó, prontinho. E aí, gente, vocês vão arrumando a pecinha depois de pendurada, tá? Ó, deixa eu puxar um pouquinho aqui pra ficar certinho. Esse meu arame é bem duro, tá? Então, eu fiz aqui, ó, os 2 rococós. E pra fazer mais uma graça, né? Eu vou colocar um laço de ráfia aqui. Deixa eu ver se minha cola já esquentou. Então, eu vou vir com um fiozinho de juta. Esse procedimento eu sempre faço nos meus penduricalhos em pintura country, então eu já mostrei em várias videoaulas. Eu vou gravar aqui pra vocês também verem como é bem simples. Eu vou dar um nó aqui. E aí, eu vou deixar as pontas assim, ó, tá? Na vertical. Pra poder colocar o lacinho de ráfia aqui. Vou pegar a cola quente. Peguei aqui a cola quente, vou passar na parte de trás do meu laço. Vou posicionar aqui, segurar por alguns instantes, tomando cuidado pra não queimar o dedo, tá, gente? Seguro. E aí, eu vou dar um nozinho aqui na frente, pra poder garantir que esse laço não vai sair, não vai ficar se mexendo aqui, né? 2 na parte da frente. Vou virar. E vou amarrar também na parte de trás. Prontinho. Aí, venho com a tesoura. Corto aqui o excesso. Olha que lindo que ficou, gente. Né? Então, esse daqui foi o que eu gravei pra vocês na videoaula. E esse daqui foi a minha amostra, né? Ó, nenhum ficou igual ao outro. Os olhinhos desse ficaram diferentes, desse aqui, a boquinha, a sobrancelha, tá bom? E aí, pessoal, gostaram do Snowman, do e-book de Natal do Pan Atelier? Espero que sim. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, um comentário, compartilhar com outras artesãs também que gostam de peças natalinas e precisam produzir aí umas peças criativas para decoração, para vender neste Natal, enfim, para presentear também. E se você ainda não adquiriu o e-book digital do Pan Atelier, ó, né, que esse daqui eu já fiz a impressão, eu vou deixar o link para vocês poderem adquirir. E nos vemos na próxima videoaula, que nós vamos pintar um pinguim em pintura country. Um grande beijo para vocês, muito obrigada e até mais. Tchau!